Há um tipo de dor que nunca grita. Ela não deixa marcas visíveis, não chama a atenção de nossos amigos ou da família. Mas essa dor silenciosa age como um sussurro constante dentro da mente, sabotando o que queremos construir, mesmo quando estamos convencidos de estar no caminho certo. Essa é a dor invisível, a voz oculta que nos faz duvidar, recuar, repetir padrões e perder o próprio ritmo de vida. Você já acordou em um dia em que, aparentemente, tudo estava bem? Mas algo dentro de você parecia te puxar de volta, como se houvesse um peso invisível sobre seus ombros. Esse peso é, muitas vezes, o resultado de crenças limitantes enraizadas no nosso subconsciente. Crenças que nós nem mesmo lembramos de ter aprendido, mas que operam silenciosamente no background da nossa vida. Imagine sua mente como um roteirista invisível. Todos os dias, esse roteirista está escrevendo cenas, falas e desfechos com base em um roteiro antigo, repleto de traumas, rejeições e autoimagem distorcida. Você quer manifestar confiança, mas a linha que esse roteirista repete é: eu sempre falho. E mesmo sem perceber, você atua de acordo com esse script. Aqui entra uma revelação quase contraintuitiva. O inimigo nunca esteve lá fora. Não é o mundo, não é o outro. É esse eco interno, esse roteiro que você nunca soube que estava seguindo. E só existe um modo de começar a reescrever, trazer à luz as frases escondidas. Comece com um exercício simples, mas poderoso. Logo ao acordar e pouco antes de dormir, feche os olhos e escute seus próprios pensamentos. Pergunte-se: o que euzinho estou acreditando sobre mim neste momento? Talvez venham frases como: não sou o bastante, não mereço, sempre estrago tudo. Apenas reconheça. Não julgue essas frases. Esse é o primeiro passo para reescrever. Você é como uma máquina de roteiros infinitos, mas o poder de editar está nas suas mãos. A vida nunca foi sobre seguir um roteiro que outros escreveram para você. É sobre perceber que você pode segurar a caneta e mudar o final. E se tudo que está doendo hoje for apenas um chamado para lembrar que a história nunca acabou, que o capítulo mais belo ainda está por vir. Cada pensamento repetido é como uma linha de código invisível que ajusta silenciosamente a frequência da sua vibração. E como nos ensina a epigenética de Bruce Lipton, nossas crenças moldam não apenas nossas emoções, mas até mesmo a expressão dos nossos genes. Isso significa que aquilo que você pensa repetidamente, mesmo em silêncio, está criando a biologia do seu corpo, o tom do seu humor e a forma como você enxerga o mundo. É por isso que o trabalho de observar os próprios scripts internos não é apenas um exercício mental, é um ato espiritual profundo. É como acender uma lanterna no porão escuro onde vivem nossos medos não ditos, nossas vergonhas escondidas e aquelas histórias que escutamos quando ainda éramos muito pequenos para questionar. Você não é capaz. Você dá muito trabalho. Você não merece ser amado. Essas frases, quando não confrontadas, se tornam mantras inconscientes. Mas há uma beleza nisso tudo. O roteiro pode ser reescrito. O Alan Watts dizia que nós não somos seres isolados, tentando alcançar um sentido. Somos o próprio universo em forma de consciência, tentando lembrar-se de si mesmo. Quando você percebe que pode observar seus pensamentos, isso significa que você já não é apenas o personagem, você é também o autor. Então, todas as manhãs, antes de mergulhar na correria do dia, e todas as noites, antes de se entregar ao descanso, reserve alguns instantes. Silencie, escute. E, se ouvir algo cruel vindo da sua mente, diga para si mesmo com doçura: essa frase não me pertence mais. E aos poucos, vá substituindo o script antigo por palavras que sustentem a sua nova história. Eu sou digno de amor. Eu mereço começar de novo. Minha presença no mundo é necessária.
Você não está sozinho nessa reescrita. O universo inteiro conspira quando alguém decide voltar a ser o autor da própria jornada. Você já tentou repetir afirmações positivas com toda a força da sua mente, mas ainda assim sentiu que algo dentro de você não respondia? Como se as palavras ressoassem apenas na superfície, sem descer às camadas mais profundas do ser. Esse é um dos erros invisíveis mais comuns na jornada de manifestação. Acreditar que visualizar e afirmar basta, mesmo quando o corpo não está em sintonia com aquilo que a mente deseja. A neurociência já nos mostrou que mente e corpo não são entidades separadas. Eles formam um ciclo fechado, um sistema de retroalimentação constante. Pensamentos geram emoções, emoções geram sensações físicas, e essas sensações retornam à mente como confirmações daquilo que estamos acreditando. É um loop, não linear, mas circular, onde tudo se reforça. Por isso, quando você afirma "eu sou próspero", mas sente tensão no peito ou um aperto no estômago, seu corpo está gritando "não é verdade". E é o corpo, mais do que qualquer frase mental, que comunica ao universo a sua frequência real. As palavras, quando estão vazias de sentimento, não moldam o subconsciente. Elas apenas reverberam, como ecos fracos, sem força para alterar os circuitos que realmente importam. Joe Dispenza explica que não basta visualizar o futuro desejado. É preciso incorporar o estado emocional correspondente a esse futuro. Isso significa que a imagem mental precisa ser sentida, como se fosse real. Não é um jogo de faz de conta, é um exercício de coerência. Você não está apenas pensando sobre o que quer viver. Você está se treinando para sentir o que viverá. E o corpo, quando sente, acredita. E quando acredita, muda. Uma prática poderosa para cultivar essa coerência é unir respiração, emoção e imagem. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente. Enquanto respira, convoque dentro de si uma emoção elevada. Pode ser gratidão, amor, paz ou um entusiasmo sereno. Sinta essa emoção se espalhar pelo corpo como um perfume sutil e só então, com esse campo emocional ativado, visualize seu desejo já realizado. Veja os detalhes, ouça os sons, perceba a luz e sinta como se tudo isso já estivesse acontecendo agora. Essa união entre emoção sentida e imagem mental é o que cria as chamadas neuralogias, novos caminhos neurais no cérebro que sinalizam ao corpo e ao campo quântico que algo novo está sendo registrado. Você está literalmente ensinando seu sistema a reconhecer uma realidade que ainda não se manifestou, mas que já está viva em você. É como plantar uma árvore. A intenção é a semente. A imagem é o desenho da árvore futura, mas sem emoção não há água. Sem o envolvimento do corpo, não há solo fértil. Tudo permanece apenas no plano das ideias, esperando que você desça para o coração e dê forma àquilo que deseja. A coerência interna é o elo perdido entre desejar e receber. Não se trata apenas de querer. Trata-se de se tornar o terreno fértil onde o desejo pode florescer. Às vezes, a sensação de estagnação não vem da falta de esforço ou de fé, mas de uma distração sutil. Esquecemos que estamos o tempo todo co-criando com o universo. Ignoramos um detalhe fundamental que a física quântica vem revelando com cada vez mais clareza. Somos o observador. E aquilo que observamos com presença plena começa a se comportar de forma diferente. Esse princípio pode parecer abstrato à primeira vista, mas ele já foi provado nos experimentos mais fundamentais da mecânica quântica, como o famoso experimento da dupla fenda. Nele, partículas subatômicas se comportam ora como ondas de possibilidade, ora como matéria definida, dependendo se estão ou não sendo observadas. Isso quer dizer que a simples presença de um observador altera o resultado. Em outras palavras,
o universo responde à atenção. Agora imagine aplicar isso à sua própria vida. Pense nos seus pensamentos, emoções, escolhas e dúvidas como as partículas do seu campo pessoal de realidade. Quando você observa essas partes de si mesmo, com julgamento, medo ou distração, está colapsando uma versão de realidade alinhada com essas vibrações. Mas quando você se torna um observador consciente, presente, curioso e neutro, você muda tudo. O caminho não é apenas pensar positivo ou sentir profundamente, mas observar internamente com a mesma leveza com que um fóton toca uma superfície sem peso. E aqui está a virada contra-intuitiva. Não é sobre controlar seus pensamentos, mas acolhê-los. Não é sobre corrigir sentimentos, mas testemunhá-los. Você acessa novas realidades, não ao forçá-las, mas ao dar espaço para que se revelem. Quando você aprende a olhar para dentro com atenção pura, sem pressa, sem censura, sem resistência, está ativando seu papel como colapsador consciente do campo quântico de possibilidades. Uma prática essencial para viver essa cocriação de forma mais profunda é a meditação atenta. Reserve 5 minutos diários. Sente-se com a coluna ereta, respire suavemente e apenas observe. Veja os pensamentos virem e irem. Sinta as emoções se levantarem como ondas e depois se dissolverem. Não toque em nada, não force nada. Torne seu olhar interno tão sutil quanto a luz. Quanto mais silencioso e presente for esse momento, mais você percebe que não está à mercê dos pensamentos. Você é aquele que vê. Nesse estado de presença, você não é apenas alguém tentando mudar sua vida. Você é o artista que pinta o quadro, o espectador que contempla a arte e o palco onde a cena acontece. Tudo ao mesmo tempo. Essa é a natureza da consciência quântica. Simultaneidade, expansão e escolha. Você nunca está preso em uma única linha de tempo. Há infinitas versões da sua vida esperando por uma única coisa: seu olhar consciente. É ele que decide o que floresce, o que se dissolve, o que permanece. Há momentos do dia em que o mundo parece suspenso, quando você está acordando, mas ainda não está completamente desperto. Ou quando seus olhos começam a se fechar e a mente já não distingue tão claramente o real do imaginado. Esses momentos, frequentemente ignorados, são na verdade portais, passagens entre o consciente e o inconsciente. E é aí que reside um dos maiores segredos da transformação interna. É nesse limiar, entre o estado de vigília e o sono, que sua mente entra em uma frequência chamada estado alfa, e logo depois em estado tau. Nesses níveis, a mente consciente começa a relaxar seu controle, e o subconsciente, como um vasto campo receptivo, se abre. Nesse instante, tudo o que você pensa, sente ou repete é absorvido sem filtros. Como se você estivesse plantando sementes diretamente no coração da terra fértil da alma. É aqui que entra a sabedoria de Émile Coué, um dos grandes nomes da psicologia do início do século XX, que compreendeu o poder da autossugestão. Coué ensinava que o segredo não estava apenas nas palavras, mas na forma como elas eram sentidas e repetidas. Sua frase clássica: "Todos os dias, de todas as maneiras, vou melhorando", não era um pensamento positivo qualquer. Era um mantra carregado de intenção emocional, repetido, em um momento em que o subconsciente estava mais vulnerável, mais acessível, mais vivo. Mas esse não é apenas um truque mental. Trata-se de um rito, uma prática sagrada, onde você escolhe conscientemente o que deseja alimentar dentro de si. E ao fazer isso, você está também honrando a sua própria capacidade de regeneração, de renascimento, de reescrita profunda. A prática é simples, mas poderosa. À noite, antes de dormir, deite-se em silêncio. Escolha uma única afirmação que ressoe com o seu coração, algo como:
minha alma está segura para florescer, ou estou em paz com quem me tornei. Repita essa frase lentamente, por cerca de 1 minuto, como se cada palavra fosse um fio de luz que você deposita dentro do próprio corpo. Sinta o som vibrar por dentro. Deixe que cada termo penetre não apenas nos seus ouvidos, mas no seu peito, no ventre, na pele. Quanto mais você sentir, mais profundamente ela se inscreve. Essa prática, feita com regularidade, tem o poder de alterar os padrões vibracionais mais antigos. Porque nesse estado entre mundos, você não está apenas pensando, você está cocriando com o tecido invisível da realidade. Está dando instruções amorosas à sua biologia, está conduzindo o seu sistema nervoso a um novo lugar de repouso, confiança e regeneração. Cada palavra nesse ritual é como uma semente de luz, pequena, simples, mas carregada de um código invisível. E ao lançá-la nesse solo fértil do subconsciente, você está plantando o futuro que deseja colher. Tudo começa com o que você escolhe sussurrar ao seu próprio coração quando ninguém mais está ouvindo. Há uma linguagem que atravessa o tempo, a lógica e até mesmo o pensamento. Uma linguagem que a mente racional não domina, mas que a alma compreende imediatamente. É a linguagem dos símbolos. E o que talvez você ainda não tenha percebido é que seu subconsciente fala essa língua fluentemente, mesmo quando sua mente consciente não a reconhece. Um dos erros mais sutis e persistentes da busca espiritual é acreditar que basta falar, pensar ou sentir para acessar as camadas mais profundas do ser. Mas a verdade é que existe um canal mais antigo, mais direto, mais arquetípico, o caminho das imagens, dos sigilos, dos desenhos mentais que tocam regiões da psique onde as palavras não chegam. Você já usa esses símbolos mesmo sem perceber. Quando sente medo, sua mente pode evocar a imagem de um abismo. Quando pensa em liberdade, talvez veja o céu aberto, ou um pássaro em voo. Quando imagina paz, o que surge? Uma luz branca? Um campo silencioso? Essas imagens não são meras decorações mentais, elas são códigos. E como nos mostra a psicologia profunda de Jung, símbolos ativam arquétipos, que são potências vivas da alma. O que você talvez ainda não tenha explorado é a criação consciente desses símbolos, e é aí que entra a prática do sigilo, uma ferramenta ancestral e moderna, ao mesmo tempo, capaz de codificar um desejo em uma forma gráfica, simbólica, que contorna o ceticismo mental e toca direto o coração do subconsciente. Criar um sigilo é simples, mas exige presença. Primeiro, formule um desejo claro e no tempo presente. Por exemplo, eu vivo em equilíbrio e abundância. Em seguida, elimine as vogais e letras repetidas, transformando essa frase em uma combinação única de letras. Depois, com calma e intuição, transforme essas letras em um símbolo, uma imagem fluida, desenhada com a liberdade de um traço meditativo. Algo que faça sentido apenas para você, pois não é o mundo que precisa entendê-lo, é sua alma. Esse sigilo, agora, é uma semente codificada. Desenhe-o no seu diário ou num papel especial. E então conduza uma mini-gnose. Entre em estado meditativo, com respiração lenta e profunda, e visualize o sigilo com intensidade. Não apenas olhe, sinta-o. Deixe que ele dance por dentro de você. Veja-o acender-se, como se ganhasse vida, como se estivesse falando com o tecido vibracional do universo. Essa prática tem paralelos profundos com antigas tradições espirituais. No budismo tibetano, por exemplo, os praticantes invocam os Idans, formas simbólicas divinas que não são adoradas como deuses externos, mas como representações vivas de qualidades internas. Ao visualizar o Idan, o meditante não está apenas rezando, está evocando em si mesmo a coragem, a clareza, a compaixão ou a sabedoria que deseja manifestar no mundo. Da mesma forma, quando você cria e ativa um sigilo,
está redesenhando sua realidade a partir de dentro. Está dando forma ao invisível. Está dizendo ao seu subconsciente e ao universo que sabe o que quer, sente o que quer e agora também vê o que quer. Porque toda criação começa com uma imagem, toda cura começa com um símbolo, e toda mudança começa quando você se autoriza a se comunicar com o mistério. Em algum lugar entre o silêncio da mente e o sussurro da alma, mora o ponto de virada. Um espaço sutil onde você não precisa mais lutar para mudar. Apenas permitir-se lembrar de quem realmente é. Tudo o que percorremos até aqui, da dor invisível que sabota em silêncio, a coerência interna que alinha mente e corpo, da presença do observador quântico à autossugestão consciente e ao poder dos símbolos, aponta para uma única verdade essencial. Você já é parte da inteligência criadora do universo. Você não precisa ser consertado, precisa ser lembrado. Relembrado de sua força, sua beleza, sua capacidade de transformar com intenção, com emoção e com presença. Cada pensamento que você acolhe, cada emoção que você purifica, cada imagem que você cultiva com amor, são como fios de ouro costurando uma nova realidade dentro de você, até que um dia tudo ao seu redor comece a espelhar essa mudança. Então, se hoje o mundo lá fora ainda parece duro, confuso ou distante do que você sonha, saiba, o ponto de criação está aqui, no seu agora. No modo como você se trata, no que você permite sentir, no que você decide observar com consciência. E se toda essa jornada for, na verdade, uma viagem de volta para casa? Uma casa onde o sagrado mora no simples, onde o invisível tem voz e onde você, finalmente, se torna o autor, o criador e o amante da sua própria história.